Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. É com muito prazer que, a partir desse instante, a Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, apresenta o minicurso A Importância da Nutrição Funcional e Suas Diferenças para a Nutrição Básica. Uma salva de palmas a todos os professores desta instituição, visitantes e aos futuros profissionais da FAIP. Prezados alunos, professores e convidados, em nome da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, dou por aberto o minicurso A Importância da Nutrição Funcional e Suas Diferenças para a Nutrição Clássica, desejando a todos sucesso e aprendizado a esta comunidade acadêmica. Em pé agora, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. Neste instante, apresentaremos o currículo da palestrante desta noite, como também a programação do evento. Professora especialista Aline Estevanato Marques de Oliveira. Ela é especialista em nutrição clínica e cirurgia de cabeça e pescoço.
Possui especialização em atenção ao câncer e especialização em nutrição clínica funcional. Atua como nutricionista clínica há 4 anos em consultório privado e é docente da Faculdade FAIP de Marília. Bom, pessoal, então, após a palestra com a ilustre professora Aline, nós vamos subir para um coffee break, que já é tradição aqui na nossa instituição, até pelo nosso curso de gastronomia, e é assim que a gente recebe sempre os nossos convidados. E depois do nosso ciclo de palestras, que a gente ainda não sabe se vai terminar hoje ou a semana que vem, em função aí da fase laranja, vermelha, amarela, verde, enfim. Tá? Então a gente vai sortear um kit para vocês, que é um adipômetro e um conjunto de roupa fitness da Lamarck Fit. Tá certo? E depois também do coffee break, vocês vão receber os seus merecidos certificados. Isso ainda hoje, tá? O certificado ainda hoje. A única coisa que é depois é o sorteio dos brindes, tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para a Aline, professora Aline, para dar continuidade aí à nossa palestra de hoje à noite. Tá bom, professora? Professora, obrigado. Alunos convidados, muito obrigado. Professor Bruno, obrigado a todos. Boa noite a todos. Como a maioria é tudo aluno, né? E um visitante, sejam bem-vindos aqui na nossa instituição. Você de qual termo mesmo? Do primeiro termo, né? Ah, então tá bom. Então, como me apresentaram as minhas especializações, acho que todo mundo conhece, minha trajetória, mas algo que eu gosto de sempre começar a minha palestra, eu gosto de contar um pouquinho, né? Não é todo mundo que sabe, então eu vou contar. Quando eu me formei, eu sempre tive um desejo de ser nutricionista, de ajudar pessoas. Eu sempre tive esse anseio no meu coração de poder ajudar. E quando eu me formei, eu resolvi fazer essas especializações em oncologia. E quando eu estava na residência, toda semana internava um paciente, né? E o índice de mortalidade era muito grande. E eu comecei a ver que os princípios da nutrição estavam um pouquinho errados, né? Porque os princípios da nutrição é a gente promover qualidade de vida, nutrir, recuperar o estado nutricional. E os meus pacientes não estavam recuperando o estado nutricional deles, né? E eu só vi eles desnutrindo. E foi então que eu entrei em crise a respeito da nutrição e eu descobri a nutrição funcional. Porque eu lembrei, numa época que eu atendia em Botucatu, na Unesp, um caso de um paciente que estava em estado terminal, de cuidados paliativos, um câncer terminal, e ele teve uma melhora da qualidade de vida. Mesmo ele em fase final de vida, ele teve uma boa qualidade de vida. Vocês conseguem entender isso? Uma pessoa que está em estado final de vida, existem 2 jeitos de morrer. Ela pode morrer com uma boa qualidade de vida, manejando a dor, os seus cuidados, ou morrer sofrendo, né? A gente entra de cuidados paliativos nessa fase, que a gente vai remanejando a dor, o paciente vai tendo qualidade de vida. E esse paciente, ele era vegano e tudo que ele comia vinha da horta dele. Então ele falava assim pra mim: ai, Nutri, hoje eu tive náusea, tive vômito, eu fiz um chá de hortelã com alecrim e não sei o quê. E eu falava: gente, que negócio é esse? E tudo ele falava de planta, de fitoterapia, e eu comecei a aprender com ele. E aí me deu um insight, assim, quando eu estava na residência, depois de 2 anos, eu lembrei desse paciente. E eu falei: eu vou estudar isso. E quando eu realmente estudei a nutrição funcional, eu consegui, nos últimos 6 meses da minha residência, aplicar, e eu vi a melhora da qualidade de vida dos meus pacientes. Eu vi meus pacientes em fase final de vida tendo uma melhora da qualidade de vida deles. Então é isso que eu vim defender para vocês, a minha tese de nutrição funcional. Obviamente que aqui na instituição a gente ensina sobre a nutrição clássica, não é que eu sou contra, mas é a menina dos meus olhos, né? A nutrição funcional é o que eu acredito, é o que mudou a minha vida, mas eu quero explicar para vocês que a nutrição é uma ciência. Então existem vertentes, inúmeras vertentes de nutrição, não é que é errado ou certo, é uma vertente para seguir, que nem psicologia. Existe a psicanalítica, a cognitiva comportamental, então cada uma tem a sua linha. Então essa é a linha que eu sigo, então eu quero apresentar para vocês. Então a nutrição clássica, ela vai investigar os efeitos da dieta
nas variáveis relacionadas à saúde, como a pressão arterial e as concentrações séricas de colesterol. O que quer dizer? Então, uma pessoa, a nutrição clássica, ela vai explicar, ela vai tratar o indivíduo só com aquela patologia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem hipertensão, aí vai numa Nutri clássica, a Nutri vai tratar só a sua pressão arterial e ok, né? Já a nutrição funcional, ela vai estudar a relação entre a nutrição e a expressão genética e principalmente estudar a dieta de acordo com a nutrição bioquímica e os seus compostos bioativos e os nutrientes que eles vão fornecer. Então a gente fala assim que a nutrição funcional, ela vai estudar o indivíduo como um todo e não só focado na doença. Então, por exemplo, aqui até trazer esse exemplo que eu dou em toda a aula, que é pegar um paciente que tem um histórico de dislipidemia e ele deve ter uma orientação nutricional focalizada em nutrientes e compostos bioativos, né? Que vão modular os níveis de homocisteína e de proteína C reativa. Então, como que a gente vai modular a homocisteína? Vou explicar para vocês. Se a gente consumir alimentos do complexo B, principalmente vitamina B6, ácido fólico e vitamina B12, a gente vai começar a modular essa homocisteína na visão funcional. Então, eu vou falar para o meu paciente consumir cereais integrais, consumir saladas de folhas verdes escuras, vou pedir para ele aumentar a ingestão hídrica, essas coisas. A nutrição clássica ia apenas só falar assim, entregar a lista de substituição e não ia especificar os compostos bioativos. Vocês conseguem entender isso? Então, tá bom. A gente fala também que algo que choca todos os pacientes, até ele que é mais esportista, quando o paciente entra no consultório e fala assim, ai, Nutri, eu fiz a minha biopedância, então você tem que fazer uma dieta de 1.500 calorias. Então, a nutrição funcional não faz cálculo de dieta. A nutrição funcional, ela vai focar no indivíduo como um todo, nos compostos bioativos, a individualidade bioquímica de cada paciente. Porque se a gente focar numa dieta focada em caloria, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Falei com um amigo hoje cedo, que falou assim, eu consumo Coca zero, né? E eu expliquei, se você pegar, sabia que uma Coca, tipo assim, 200 ml de Coca equivale à mesma caloria de um suco de laranja? Vocês sabiam disso? Você sabia que uma maçã tem a mesma caloria que um bombom sonho de valsa? Então, se a gente for pensar nessa vertente, eu vou tomar Coca zero, ou vou tomar Coca e vou comer um sonho de valsa. É a mesma caloria. Só que o que vai acontecer com o meu paciente que tem um histórico de dislipidemia, o meu paciente que vai passar no outro slide, que ele tem um histórico de dislipidemia, de colesterol alto e ele tem uma hipersensibilidade ao leite. Se ele consumir essa Coca zero e se no lugar da maçã de sobremesa ele consumir esse sonho de valsa, o que vai acontecer? Ele vai totalmente inflamar esse meu paciente. A gente vai gerar um processo inflamatório. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma vertente que a gente vai focar no meu paciente como um todo e não só na doença. Igual esse caso que eu falei, o paciente com dislipidemia, que ele tem hipersensibilidade à proteína do leite. Se for focado na clássica, então vamos consumir derivados do leite de fonte desnatada, vamos consumir alimentos diet, light, essas coisas. Só que isso daí, a proteína do leite vai totalmente inflamar o meu paciente. Por quê? O problema dele não é na lactose, é na caseína que vai gerar um processo totalmente inflamatório nele. Entenderam? É isso que eu quero explicar para vocês. Muita gente é focado muito em caloria, muito contagem de caloria, só que os nutrientes tanto faz, entendeu? E eu quero explicar que o nosso corpo não é só caloria. Ontem na aula a gente estava falando, não era? Que a gente estava vendo. Ontem na aula, Ricardo, até explicar para você. A gente estava vendo as frutas com baixo índice de glicídio, né? Então a gente estava vendo frutas de 10%, 5%, 20%. A gente viu, as de 5% era abacate. Se a gente for ver, falando, nossa, mas abacate é muito mais calórico, porém ele vai modular o cortisol, modular o estresse oxidativo, só que se a gente for ver em caloria, não batia, entendeu? Então, é isso.
Então, a nutrição funcional, ela tem como princípio a individualidade bioquímica, como eu referi para vocês. Ela é centrada no paciente, não na doença. E ela tem um equilíbrio dos fatores internos e os fatores externos. Isso que eu gosto de explicar. Os fatores externos estão relacionados a, por exemplo, quando eu faço uma anamnese com o meu paciente, a gente faz uma anamnese totalmente completa. Normalmente a consulta dura 1h30, 2 horas a primeira consulta. Numa convencional vai durar 40 minutos e olhe lá 1 hora. Por quê? A gente investiga os fatores externos do paciente. Por exemplo, você trabalha com o quê? Eu sou vendedora. Entendi, você é vendedora. Você trabalha o tempo todo em pé ou sentada? Trabalho o tempo todo em pé. Você tem que bater meta? Nossa, tem que bater meta. Então, peraí, você sofre pressão no trabalho? Sofre. Então você vê que ela é uma pessoa um pouco estressada, ela é um pouco acelerada. Você tá estressada? Nossa, eu tô muito estressada, com o meu chefe tá difícil, essas coisas. Então a gente sabe que essa paciente, ela sofre um estresse muito grande e ela é muito ansiosa, essas coisas. Então a gente tem que pensar, quando for fazer dieta para ela, algum alimento que vai modular esse estresse oxidativo que está acontecendo com ela. A gente tem que pensar em alimentos que vão acalmar ela durante o seu trabalho ou que vão deixar ela mais focada nisso. Então, os fatores externos vão influenciar o nosso indivíduo. Então, por isso que a gente tem que perguntar tudo. A gente pergunta desde quantos anos, quanto que pesava quando nasceu, se nasceu de parto normal, se foi cesárea, se foi amamentada até os 4 meses. A gente pergunta tudo, porque desde o nascimento, tem vários estudos que mostram que no nascimento que a nossa imunidade que realmente é gerada. Então, quando um paciente, ele nasceu de parto cesárea, ele não foi amamentado exclusivamente com leite materno, foi com fórmula infantil, a gente sabe que o sistema imunológico dele já está comprometido. Então eu já sei que lá pra frente, quando eu perguntar, como que era a nossa infância, eu já sei que ele teve amidalite, que ele tem asite da vida, sinusite, rinite, faringite, alguma coisa aí ele tem, ele não vai escapar. Então essas coisas a gente vai saber e a gente vai tratar modulando o sistema imunológico dele, que a gente sempre fala da desbiose intestinal, né? Então, as interconexões da teia dos fatores fisiológicos e a saúde com uma vitalidade positiva. Então, a nutrição funcional, ela vai identificar todos os sinais e sintomas relacionados com os déficits, superdéficits nutricionais de nutrientes, vai revelar a hipersensibilidade alimentar e vai avaliar por meio da dieta as rotações e exames bioquímicos. Isso daqui é a teia que vocês amam, né? Quem aprendeu a teia? Então tá. Aprendeu, né? Então tá bom. Essa teia é algo que eu ensino em toda a aula e é o que eu pratico no meu consultório. Eu vou explicar pra vocês. A nossa anamnese, eu não falei que a minha anamnese dura 1h30? Por quê? Eu vou perguntar tudo. Então eu vou perguntar pro paciente desde quando ele nasceu até como ele tá hoje. Então eu preciso saber o que aconteceu com essa pessoa, que está depressiva, que está acima do peso, que está com compulsão alimentar. Tipo, o que aconteceu com ela hoje para ter gerado tudo isso? Então a gente tem que investigar. A gente fala que a nutrição funcional investigar a causa para poder tratar hoje. Então essa teia de interrelações, ela vai nos ajudar. Então aqui a gente coloca tudo na teia. Então quais foram os gatilhos que gerou esse meu paciente estar nesse estado? Quais foram os mediadores? Sono e relaxamento. Você é uma pessoa que dorme bem? Nossa, eu durmo que nem uma pedra, mas que horas você vai dormir? Vou dormir 2 horas da manhã. E que horas você acorda? Às 7 horas. Tá, mas você acorda cansado? Não, eu acordo super descansado. Só que algo que eu sempre falo, o nosso sono, ele tem que ser em média das 11 horas da noite às 7 da manhã. Porque se mesmo se a pessoa fala, mas eu durmo às das 8 horas, mas dorme de madrugada, a gente fala que à noite é produzido aquele hormônio que chama melatonina. E o que acontece com a melatonina? Serve para quê? Vocês sabem. Fala, Lucas. Eu falo toda aula, fala. Bru, fala pra mim. A melatonina, uma das coisas dela, além dela ser produzida, ela produz o hormônio do sono, né? Então, quando uma pessoa dorme, ela demora para dormir, ela não dorme das 11 às 7 da manhã, a produção da melatonina ela é totalmente comprometida. E o que acontece quem tem baixa produção de melatonina? Quem que produz melatonina? A serotonina.
que quem produz serotonina? Triptofano. Tá, o que acontece com isso? Pessoas que têm diminuição de melatonina, consequentemente vai ter diminuição de serotonina, e a serotonina é o hormônio responsável pela depressão, que a falta dele, né? Depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar. Então, se esse indivíduo, principalmente a gente vê quem dá plantão ou quem trabalha à noite, a gente vê que são pessoas estressadas, ansiosas, compulsivas, tem um pezinho lá na depressão, na ansiedade, por conta de não dormir à noite. E aí, o sono, ele é reparador celular, né? Através do sono ocorre renovação de células. Então, tem que dormir. Eu falo assim, que existem coisas na nossa vida, é só dormir que resolve, né? A gente fala assim, nada melhor do que uma boa noite de sono. Isso é muito real. Na bioquímica a gente mostra isso, né? Então, uma das coisas que a gente pergunta muito é sobre o sono. A atividade física é muito importante, porque quando uma pessoa... Vocês sabiam que quando a gente fica muito estressado, a gente faz um buraco aqui na nossa cabeça? Vocês sabiam disso? Eu já expliquei isso pra vocês, não expliquei? Você sabia disso? Vou explicar um negócio que é muito legal, que me explicou, me traumatizou e eu nunca esqueci. Eu vou traumatizar vocês. Quando a pessoa é submetida a um estresse crônico, todos os dias, acontece algo muito doido no nosso sistema imunológico. Quando uma pessoa é estressada, atipicamente, então, por exemplo, sei lá, bati meu carro hoje, sei lá, eu briguei com meu chefe, é algo atípico. Mas quando todos os dias eu sou submetida a um estresse crônico, acaba acontecendo uma coisa. O cortisol, que a gente fala que é o hormônio do estresse, ele é responsável pela produção de alguns neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles nos ajudam a ficar feliz, a ficar triste, a ter vontade de despertar na cama, vontade de fazer as coisas. E quando a gente é submetido a um estresse crônico, esse hormônio, ele acaba sendo reduzido. E o que acontece com ele? Ele acaba dando a gente fala assim, que quando ele acaba tendo morte totalmente dos neurônios, porque quem produz o cortisol é o hipocampo que está aqui no sistema nervoso central. Então o hipocampo produz cortisol, o cortisol vai lá, produz os neurotransmissores. Aí se eu reduzo o cortisol, o hipocampo vai reduzir a produção disso tudo. Então quando uma pessoa é muito estressada, vai ocorrer redução disso. E o que acontece? Morte desses neurônios. Então eu vou contar uma história. Foi feito um estudo em ratos, né, porque não pode ser humano, e colocaram os ratos, 12 ratinhos, num bico de Bunsen, sabe? Aqueles bicos de PVC e tal. Os bicos bem grandes. Por um mês eles ficaram lá, super estressados. Ficaram um mês. Aí depois, quando você faz um experimento, não sei se você sabe, a gente faz uma autópsia no ratinho, né? E aí fizeram uma incisão aqui, viram o buraco aqui, como que estava no hipocampo que produz o cortisol. Quando abriram aqui o hipocampo dele, estava cheio de buraco. Cheio de buraco. É o que acontece com a gente. Então, quando a gente é submetido a um estresse crônico, ocorre morte de neurônio. E o que acontece com uma pessoa que tem morte de neurônio? É uma pessoa que fica esquecida. É uma pessoa que tem lapsos de memória. Sabe quando você, sei lá, vai pegar o celular e fala, nossa, onde eu coloquei o celular mesmo? Nossa, o que eu ia fazer mesmo? Esquece. Tem lapsos de memória. E também tem fadiga crônica. Não sei se vocês repararam, pessoas que são depressivas, pessoas que são muito ansiosas, eles ficam fadigados por conta disso. Então, quando você vê no consultório um paciente que tem esquecimento, um paciente que está muito fadigado, que eu vou perguntar isso, você já vê, ele está estressado. Então, a gente tem que modular o cortisol do nosso paciente, a gente tem que aumentar. Entenderam? Vocês estão vendo como a gente tem que perguntar tudo? Eu falo que a gente é meio que policial. Estresse tem relacionado a isso, relacionamento, igual que eu perguntei, a gente tem que perguntar, você mora sozinho? Eu moro sozinho, quem prepara a comida? A gente pergunta tudo, para saber como realmente é o social do paciente. Pode passar. Aí a gente pergunta sobre as emoções, sobre as crenças, sobre a mente, estrutura, comunicação, pergunta tudo. Tá, aí uma coisa que eu esqueci de falar. Beleza, ocorreu morte de neurônio. Alguém sabe como ocorre a formação de novo neurônio? Como que forma novo? Você sabe, Ricardo? Você sabe? Você sabe? Atividade física aeróbica. Por isso que quem está em depressão, a gente fala, pessoas que são depressivas ou têm transtorno de ansiedade, é obrigatória, prescrição médica, fazer atividade física. Principalmente corrida, bicicleta, porque ocorre ativação de uma formação, a gente fala neurogênese, né?
formação de novos neurônios. E também tem alguns alimentos antioxidantes que vão ajudar a produção, tá? Pode passar. Aqui também, no consultório, mais as funcionais que fazem isso, a gente faz um rastreamento metabólico. Alguém já ouviu falar de rastreamento metabólico? O rastreamento metabólico é um questionário que vem do IBNF, vocês conseguem baixar, tá? Que é o Conselho Federal de Nutrição Funcional, que a gente vai pegar tudo. Então, assim, ele tem uma pontuação. Se essa pontuação der abaixo de 40, mostra que meu paciente tem um risco médio de hipersensibilidade alimentar. Acima de 50, aí vai fazendo as escalas. Então, eu sempre tenho que numerar de 0 a 4 para o meu paciente. E depois a gente vai somando para ver quanto deu. Esse rastreamento, ele serve porque às vezes a gente fazendo anamnese não mostra muita coisa do nosso paciente. E quando a gente faz esse rastreamento, a gente consegue ver quais são realmente os sinais e sintomas que ele tem. Os sinais e sintomas dele estão totalmente relacionados com a alimentação. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês. Vou perguntar, você tem dor de cabeça? Nos últimos 20 dias, você apresentou dor de cabeça? Ah, Nutri, apresentei dor de cabeça 2 vezes a semana, eu tenho dor de cabeça. Você vai colocar no tipo 2. Você tem sensação de desmaio? Tontura? Insônia que a gente coloca, né? Insônia? Não. Os olhos, eles ficam lacrimejando, os cílios colando, olheira? Ah, eu tenho isso. A gente fala que os olhos, né, está muito relacionado à deficiência de algumas vitaminas. Deficiência de vitaminas acaba ocorrendo essa irritação nos olhos. Ouvido. Nossa, seu ouvido fica coçando, apresenta zunido. Principalmente coçar o ouvido está relacionado a processo inflamatório, tá? Paciente muito inflamado fica toda hora coçando o ouvido. E zunido tem a ver com deficiência de alguns nutrientes. Nariz. Ah, você é uma pessoa que fica com o nariz muito entupido, fica toda hora espirrando, corrimento nasal, secreção. Nossa, eu fico todo dia espirro, mas é normal, eu sempre fui assim, gente, não é normal ser assim, tá? Boca e garganta. Você tem uma tosse crônica, fica sempre tossindo frequentemente, ou aquele pigarro. Sabe aquela pessoa que fuma, que tem aquele pigarro, tipo assim, fica toda hora coçando? Isso tem a ver com processo inflamatório. Pele. Sua pele fica sempre se escamando, espinhas, feridas, suor excessivo. Isso aí eu coloco. Coração. Seu coração tem um pouco de taquicardia, fica toda hora mais acelerado, ou dor no peito. Dor no peito está relacionado com ansiedade e taquicardíaco também. Então você consegue ver se o seu paciente é ansioso, como que ele está. Pode passar, Ricardo. Os pulmões, a gente vê asma, bronquite, essas coisas. E no trato digestivo, como que está o intestino dele? Ah, o seu intestino está constipado, você está com diarreia, está com o intestino preso, você tem plenitude, sensação de inchaço, igual que eu estava falando ontem na sala. Ah, eu comi um chocolate, quando eu como chocolate tem hipersensibilidade a derivados do leite. Eu tenho sensação de estufamento. Minha barriga totalmente estufa, minha barriga é reta, mas quando eu como, ela estufa. Então a gente consegue ver, quando a gente tira esses alimentos que são inflamatórios, em um mês, meu paciente perde 7, 8 centímetros, porque ele era totalmente distendido. Energia, atividade, por exemplo, paciente muito fadigado, paciente mais apático, paciente hiperativo, dificuldade de relaxar, de descansar, isso tudo tem a ver com ansiedade, tá? Mente, aí entra no estresse. Ah, você esquece, sua memória é curta, você esquece das coisas? Ah, eu esqueço. Você tem dificuldade de se concentrar? Pessoas muito estressadas, elas têm essa dificuldade. Aí nós vamos dar nutrientes como taurina. A taurina ajuda a focar, ou se quiser dar alimento, dá um chá verde, que eu falei em sala. O chá verde ajuda a foco e concentração. A diferença do chá verde do café é que o chá verde ele tem tanino. Então o tanino ajuda a ter foco e concentração, ajuda a focar e tem uma ação antioxidante anti-inflamatória. As emoções. Como estão as emoções? É uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem raiva, é uma pessoa ansiosa, uma pessoa melancólica. Então isso tudo a gente vai conhecendo o nosso paciente. Né? E nos outros eu sempre pergunto assim, você fica muito inchado no final do dia, com as pernas inchadas, as mãos inchadas no final do dia? O inchaço tem a ver com o processo inflamatório. Pode passar, Ricardo. E sobre as fezes, que todo mundo morre de vergonha. Você vai no banheiro todo dia? Vou todos os dias. Ah, você vai todo dia no banheiro? Vou. Você sente 100% evacuação completa?
Não, nossa, às vezes eu vou, mas eu não sinto que é totalmente completo. Então você fala, então tá faltando fibra, tá faltando ingestão hídrica. Tá, mas classifica pra mim as suas fezes. Então a gente pede pro paciente classificar. E tem gente que nem olha as fezes e tem que olhar. Porque o formato das suas fezes está relacionado com como que você tá hoje. Então vamos lá. Se um paciente está no tipo, nesse tipo 7, 6 e 5, a gente sabe que o paciente está totalmente com desbiose intestinal. O intestino dele está muito ruim. Porque quando não consegue fazer a formação fecal, do bolo fecal, significa que está faltando fibra, está faltando vitamina, está faltando nutriente, né? Então, tá vendo assim que tudo que ele está consumindo não está sendo absorvido, tá levando embora. Ou também está tendo uma alta ingestão de gordura, tá? Então, as fezes diz muito como que está a alimentação do paciente. Quando as fezes a gente fala tipo que nem cabritinho, significa que o paciente está muito ressecado. Ele não está consumindo fibra, não está tomando água. A gente fala que o formato ideal é tipo 3, né? Tipo 3, tipo 4. Então a gente tem que perguntar tudo isso para o paciente. Os pacientes morrem de vergonha, somente quando é homem. As suas fezes afundam? Elas flutuam? Como que é? Porque se as fezes afundar muito, tem a ver que está consumindo muita gordura. Você afunda muito, consumindo muita proteína. E se ela flutua muito, significa que está consumindo muita gordura. Então a gente vê tudo isso. E tem gente que nem olha, né? Então vocês dão tchau pro cocô assim? Quando vocês evacuam? Então tem que olhar. Você dá tchau pro cocô? Então tá bom. Você ensinou a sua filha a dar tchau pro cocô? Você ensinou a sua filha a dar tchau pro cocô? Então tem que ensinar, Ricardo. Agora eu vou mostrar para vocês alguns estudos de caso, que é o que esse curso ele proporciona, né? Fazer uma parte prática com vocês, então eu quero que vocês prestem atenção, que além de fazer todas essas perguntas que eu faço para o paciente, na hora que eles fazem exames de biopedância, que é aquela balança que vê massa muscular, gordura corporal, idade metabólica, gordura visceral, eu faço um exame físico no meu paciente. Então eu vejo todos os sinais e sintomas que ele tem. Essa paciente, ela apresenta mancha... Aqui não dá pra ver. Ô Ricardo, você consegue apagar a luz? Às vezes, fazendo favor. Ela apresenta mancha marrom, petequias na língua e a gente chama de saburra lingual esbranquiçada. Então, tá vendo que a língua dela tem uma rachadura? Um pouquinho de rachadura e tá totalmente branca? Língua branca significa que tá com desbiose intestinal. É quando o intestino dela não tá totalmente saudável. Sabe aquela pessoa que fala, Nutri, mas eu como certo, eu como fruta, legumes e verduras, mas eu dosei no sangue que eu tô com deficiência. Às vezes você come certo, só que você não está absorvendo. Está acontecendo alguma coisa no seu intestino. Então, normalmente a gente sabe como o seu intestino não está legal com a sua evacuação, como está as suas fezes e dos sinais e sintomas que a gente vê, e principalmente na língua. Pode passar. Aqui não dá pra ver direito, porque aqui é muito ruim esse slide, mas é uma foto que o braço dela era todo cheio de foliculite. Eu mostrei isso aqui na sala pra vocês, quarta-feira, né? O braço dela era cheio de foliculite, cheio de pintinhas vermelhinhas assim. Ela falou, a minha vida toda... Dá pra ver? Vocês conseguem enxergar? A vida toda dela, ela sempre foi dermatologista e falou assim, é normal ser assim, é de família isso, mas não é normal. O braço dela, então, era cheio de bolinha vermelha e você passava a mão assim, você sentia tipo espinhazinhas, a gente chama de foliculite. Isso foi dia 2 de junho. Dia 29 de junho, olha como estava o braço dela. Estava mais fino, né, que ela emagreceu, e estava lisinho. Isso é hipersensibilidade alimentar. Pode passar, que eu já falei um pouco de desbiose. Então, uma das coisas que é importante saber é que a gente só fala mal da desbiose, coitado. Mas importante, quando a gente tem a desbiose intestinal, normalmente, o que é? É o desequilíbrio das bactérias benéficas com as bactérias negativas, e aí ocorre um desequilíbrio entre elas. Então, a importância das bactérias benéficas para a nossa saúde é a produção de vitamina K e do complexo B, então ela vai auxiliar nesse processo, vai sintetizar enzimas digestivas, que nós chamamos a lactase. Então, por isso que muita gente tem deficiência, tem hipersensibilidade alimentar, porque tem ausência da lactase. A lactase é a enzima responsável para quando você tem síndrome do intestino curto, que consome derivados do leite e já vai fazendo evacuação. Então, é por ausência dela. Que tem desbiose intestinal, então não tem como sintetizar, não tem como produzir.
Estímulo do desenvolvimento de defesas imunológicas, a gente vai estimular a melhorar o sistema imunológico e vai impedir a colonização e proliferação das bactérias patogênicas, né? Porque é o que acontece, a desbiose então vai vir aumento de bactérias patogênicas e diminuição de bactérias benéficas, então vai entrar em desequilíbrio. Então o nosso objetivo é arrancar as patogênicas e ficar só as benéficas. Reduzir o colesterol plasmático, age sobre as fibras e fonte energética para a manutenção do intestino saudável e bem colonizado. Então a desbiose vai ocorrer um aumento da permeabilidade intestinal, levando à ativação do sistema imunológico por contato com lipopolissacarídeos bacteriano. Então, principalmente ocorre em pacientes que têm estresse oxidativo, inflamação, quebra de peptídeo e reabsorção de toxinas. Essa paciente, então, a gente vê que ela estava com desbiose e uma das coisas que ela apresentava, os sintomas que ela apresentava, eu só trouxe aqui. Então, ela tinha queda da imunidade, ela tinha algumas doenças inflamatórias intestinais, então ela tinha doença de Crohn, ela tinha resistência à insulina, ela não dormia à noite, ela tinha diarreia, distensão abdominal, flatulência, constipação não, tá errado, pode passar. E além disso, uma outra paciente quis trazer para vocês, que nós chamamos de acantose nigricans. Você já ouviu falar disso? Não sabe o que é isso? É aqui não dá pra ver, é que tá ruim aqui. É aqui um risquinho. Isso daí é um resultado de resistência à insulina. Alguém sabe o que é resistência à insulina? É quando a insulina não se liga com o receptor, não faz o casamento. Aí é quando a insulina vai ficar toda hora na corrente sanguínea pedindo glicose, pedindo açúcar. E aí o que vai acontecer? Quem que é essa pessoa? É uma pessoa que come carboidrato sempre no final do dia, come massa, come pão, come bastante glúten, come glúten, come chocolate, traz sempre chocolate no final do dia. Essa pessoa tem resistência à insulina. Então, um dos sinais de resistência à insulina é aqui, e a gente consegue identificar com alteração laboratoriais do perfil de glicídios, por exemplo, hemoglobina glicada acima de 5, a gente consegue ver isso. A síndrome metabólica, que significa quando a pessoa é acima do peso, ela tem os exames bioquímicos dela totalmente alterados e é caracterizada por uma hiperpigmentação, então o que é isso? Simétrica da pele, com textura áspera, aveludada e com coloração mais escura em regiões como pescoço, axila e virilha. Existem pessoas que não têm só aqui, existem nessas 3 regiões, tá? É um sinal da síndrome metabólica. E no curso passado, tinha uma menina, vocês lembram? Era uma menina bem magrinha e ela tinha aqui bem forte. Então, não é porque a pessoa é todo mundo que é acima do peso, não, mas ela era diabética. Porque ela tinha resistência à insulina, tá? Só para explicar. Pode passar. Dá mais um enter, vai mostrar. Esse daqui dá para ver melhor, tá vendo? Então, esse sintoma está relacionado à resistência à insulina, como eu falei. Eu já falei. Pode passar. Esse é um quadro de uma paciente que, nossa, é o meu orgulho essa paciente. Ela veio dia 8 de setembro. Ela chegou pesando 104 quilos. Dá pra ver bastante, né, gente? Olha como melhorou. No dia 22 de outubro. Ela chegou pesando 104 quilos, totalmente assintomática. O rastreamento metabólico dela deu 99. Ela tinha todos os sintomas de uma resistência à insulina. Ela tem SOP, né? O que é SOP? Síndrome do ovário policístico, que a maioria das mulheres tem, que você tem resistência à insulina. E a gente começou a tratar tal. Então, no dia 8 ela tinha 104. No dia 23 de dezembro, ela estava com 82 quilos. Ela foi do 48 para o 40, nesse processo. É o que eu sempre falei, ela não era obesa, ela era inflamada. Muitas mulheres não estão obesas, elas estão inflamadas. Pode passar. Essa paciente, ela é muito magrinha, essa paciente, ela pesa 50 quilos, a cintura dela é 60 e ela tem acantose nigricans. Ela tem bastante, porque é uma paciente que a glicemia dela normalmente é 99, é beirando o limite, e a hemoglobina glicada dela é 5,9, então é bem alto. Então mostra que ela tem
Então, quais são os gatilhos, né, para você ter resistência à insulina? Você quer chamar? Sobrepeso, a hipertrofia, a hiperplasia, né, que a gente, das células. Suscetibilidade genética, tem gente que realmente tem na genética ter isso. Exposição a xenobióticos. Xenobióticos tem a ver com estresse, exposição a produtos totalmente tóxicos, a maquiagens que tem bastante porcaria, que não é tudo vegano, essas coisas. Isso é uma exposição a xenobiótico. Estresse psicológico, estresse oxidativo e a desbiose intestinal. Os mediadores vão aumentar as citocinas inflamatórias, vai ativar o sistema imuninato, então a pessoa vai ficar mais inflamada, vai aumentar o estresse oxidativo e vai aumentar os hormônios do estresse, que nós chamamos de o cortisol e a catecolaminas. Com isso vai gerar uma alteração da sinalização intracelular na insulina, gerando um aumento da resistência à insulina. Então a resistência à insulina é isso, o estresse oxidativo impede a sinalização da insulina e a translocação do GLUT4. Então com isso vai gerar um processo inflamatório. Então uma das patologias, né, o que causa resistência à insulina, as comorbidades, hipertensão, diabetes, lipidemia, aterosclerose, além de obesidade, né, além de processo inflamatório. E o estresse, né, gente? O povo estressado, vocês acham que vai acontecer o que com vocês? Pessoa estressada, o que acontece? Ocorre uma instabilidade do glutamato, que é um neurotransmissor, no hipocampo. Lembra do hipocampo que eu expliquei do começo? O hipocampo ele vai se comunicar de uma forma do hormônio liberador, do cortisol que a gente chama, e vai liberar na hipófise o hormônio adrenocorticotrópico. Então, com isso, vai fazer tudo aquela história que eu expliquei para vocês. Então, quem é estressado, ocorre morte de neurônio, e com isso vai gerar uma resistência à insulina, vai gerar um processo inflamatório. Pode passar. Com isso, como eu falei, o cortisol vai cair na circulação e volta com um feedback totalmente negativo e vai chegar no hipocampo e vai se ligar a receptores. O hipocampo vai dar um aumento do glutamato e vai podar os neurônios para parar de estimular, para evitar o estresse pós-traumático. A gente fala muito, pessoas assim, que têm dificuldade de dormir. Existem pessoas que têm dificuldade para dormir, dificuldade para pegar no sono, e existem pessoas que têm um sono picado. Então, existem nutrientes necessários para isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para dormir é deficiência do glutamato. Então, a gente vai ter que dar nutrientes do glutamato, entendeu? Então, por isso que tem que perguntar tudo para o paciente sobre o sono. A fisiopatologia, pode passar. Aí eu queria mostrar para vocês o resultado. Para mostrar para vocês que a nutrição funcional, como eu disse, quando entra paciente no consultório e eu falo que eu não faço contagem de calorias, já tipo assim, olha pra minha cara e já fala, eu não vou nessa nutri, não é da minha vibe, não vai dar certo. E eu vim aqui mostrar pra vocês que dá certo, né? É claro que eu não sou a favor de fazer antes e depois, mas eu só trago em palestra e é autorizado pelo pacientinho. Esse é um caso, é um casal de pastores, eles são bem novos, eles tinham uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente estressada, porque eles, totalmente se doam para a comunidade, e eles emagreceram muito, tipo, em 4 meses comigo. Isso daqui foi na pandemia. Então, eles eram totalmente hipersensíveis, totalmente com resistência à insulina, com desbiose intestinal, e a gente tratou. Tirou os alimentos totalmente inflamatórios e colocamos nutrientes necessários, compostos bioativos, e eles tiveram esse resultado. Esse é o resultado da última paciente, que em pouquinho tempo a gente não dá pra ver tanta diferença, mas hoje ela tá voando, se vocês verem a barriga dela tá bem reta, em pouco tempo. Era uma paciente totalmente hipersensível. E a gente só fez uma dieta prática, a gente só ensinou ela a dormir, que ela não dormia, tomar água, ela não evacuava, todos os dias, ela era totalmente constipada e estressada, e demos nutrientes pra ela perder o peso. As referências, pode passar. E é uma frase que eu gosto muito de sempre terminar, quem sabe, meu aluno sabe que eu gosto de terminar as coisas com frases. E é uma frase que tocou muito, que é essa daqui, ó. Seremos mais felizes conforme conhecermos e compreendemos a interdependência entre os órgãos que compõem nosso corpo físico, dedicando tempo para conectá-los e mantê-los saudáveis, tornando a saúde e a eficiência do corpo num instrumento para a expansão da nossa alma. Certo? Pode passar? E acabou. É isso.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que você quer perguntar? Se não é feita a soma de caloria, como que é feito a questão do déficit calórico para perda de peso? Will, a gente, por exemplo, ninguém, assim, eu acho que para entrar para nutrição funcional normalmente é difícil a pessoa que acabou de se formar entrar. Mas se entrar um recém-formado, acaba calculando o cardápio. Eu calculei cardápio durante 5 anos na minha vida, então eu tenho uma noção de caloria, entendeu? E não tem déficit calórico, não tem. A gente consegue ver através de sinais e sintomas de exame de sangue. Não é só a caloria que mostra, por exemplo, assim, você que tem essas coisas de caloria, por exemplo, falta só 500, 600 calorias para mim da dieta. Só que não é só caloria, é nutriente que eu vou dar. Então eu não tenho déficit. Você entende? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Você, com relação à resistência à insulina, certo? Que é quando tem dificuldade do nosso receptor se ligar. Ok. Isso estaria relacionado também à capacidade do nosso corpo de absorver nutrientes? Com a desbiose? Isso, porque, por exemplo, eu vi que a gente pode estar melhorando isso. Sim. Com alimento, às vezes até com probiótico. Poderia auxiliar nosso corpo a melhorar essa absorção dos nutrientes. E fazendo isso, eu conseguiria melhorar essa... Então, a resistência à insulina você consegue super melhorar ela. Só que lembra que eu sempre expliquei para vocês que é uma cascata? Então, por exemplo, uma pessoa que não absorve bem os nutrientes, certo? Não está absorvendo, como você disse. Ele não está absorvendo, está tendo uma desbiose intestinal. O que vai acontecer com ele? Consequentemente, ele vai gerar um processo inflamatório. É uma cadeia. Então, por exemplo, eu estou tendo desbiose e não está sendo absorvido. Pode gerar uma resistência à insulina. A resistência à insulina gera um processo inflamatório. Qual que é a causa disso? Então, vamos tratar o intestino dela. Como que a gente vai tratar? Sei lá, uma pessoa... vou tirar, sei lá, o glúten dela que está inflamando, exemplo, é um caso. Vou tirar o glúten, vou tirar o leite e derivados e vou dar probiótico para ela. Vou dar nutriente para ela. Beleza, tratei o intestino. Tratando o intestino, consequentemente, eu trato a resistência à insulina. Você tem que entender assim, Lucas, você tem que ir à causa do problema. Por isso que a gente pergunta um monte de coisa. Qual que foi a causa? Que primeiro, às vezes é uma bagunça toda. Qual que foi a causa? Lembra quando eu expliquei daquela paciente de fibromialgia? Você lembra? Quer que eu recordo? Paciente de fibromialgia, constipada, ia no banheiro uma vez a semana, dormia só 3 horas por dia, ansiosa, depressiva, síndrome do pânico, sedentária. Muita coisa tem que tratar. O que eu tratei primeiro nela, que eu falei pra vocês? O intestino. Se você não faz cocô, não tem como as coisas dar certo. Se você não evacua, você não vai digerir, você não vai absorver, não vai fazer nada. Se você não fizer isso, vai gerar um processo inflamatório grande. Ela vai inflamar porque ela ficava inchada, porque fibromialgia, lembra? Fibromialgia é uma doença autoimune totalmente inflamatória. Se é uma doença inflamatória, ela gera um processo inflamatório. Então, não tem como eu tratar primeiro a fibromialgia, eu vou tratar primeiro o intestino. Eu tratei o intestino dela, tirei os alimentos que inflamavam ela, tirei glúten, derivados do leite, tirei alguns alimentos que, os alimentos fúngicos que ela consumia, que dava contaminação fúngica, que deu lá no exame, e colocamos o probiótico para ela. Fiz ela tomar água, ela não tomava água, começou a fazer atividade física, começou a melhorar o peristaltismo, do trânsito intestinal, coisa que não fazia. E ela lembra, aí melhorou, começou a ir no banheiro. Aí como que a gente tratou o resto? Ela começou a ir no osteopata, lembra? Ela começou a ir no osteopata uma vez na semana e ela começou a remanejar a dor. E aí começou a reduzir o processo inflamatório. Então você tem que identificar quando você for atender o paciente, por isso que a gente põe na teia, qual que é a causa, tipo, o que é o gatilho disso tudo? Você não vai conseguir tratar os 6 sintomas que ele tem de uma consulta. Você tem que ver o que está causando tudo. Você tratando o que é tudo, você resolve. Entendeu? Mas é o que a gente falou na educação nutricional. Você sempre não vai fazer tudo numa primeira consulta, que senão você perde o paciente. Você tem que fazer aos pouquinhos, entendeu? Mas você tem que a causa... Por isso que eu falo, nutrição funcional é a causa. Você vai tratar a causa. Tratou a causa, você já mata a charada. Certo? Então, vamos fazer esse em duplas e vamos fazer a parte prática. Quero que vocês identifiquem no coleguinha de vocês se tem acantose, se tem hipersensibilidade. O que tem? Vai, levanta aí, vamos ver.
Ricardo também vai participar. Vai sim, Ricardo. Vem ajudar. Vai o Lucas com ele, com o menino que ele tem vergonha. Vai com ele, vocês duas, meninas. É. Ai, vocês duas, sei que você já tem. Eu sei. Tá, mas ela não sabe. Mas de vocês duas. Você sabe, ensina ela. Pode ser. Vai, Lucas. Vê o que ele tem. Vê. Vamos ver se você tem Thay. Ó, a Thay, ó, quer ver? Ela é bem magrinha, só que ela tem, tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Põe as mãos. É de raspar o braço, não é? Não. É de raspar o braço? É. Ah, então tá bom. Mas aqui não tem que ver. Deixa eu ver aqui suas costas. A Thay não tem, ó, tá vendo? É tudo, fica assim, ó, pra luz. Fica pra luz, reto. Não, Thay. Aqui, isso. As costas dela não tem, é certinha. Deixa eu ver sua língua. Não tem. Você tá bonitinha. Deixa eu ver a Bru. Vamos ver, ó. Com certeza tem. A Bru, ela tem um pouquinho de bolinha, sabe? Quando a gente rela aqui, ó, tá vendo? A gente sente um pouquinho de bolinha. Isso é por sensibilidade a derivados do leite. E deixa eu ver se tem aqui a cantosa. Ela tem bem leve, ó, tá vendo? Bem leve, o dela é leve, ó. Aqui. A língua também? Ah, não sei se quiser mostrar. Como é que é? E você, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, ela não tem, ó. Certinha a pele dela. Não. Nossa, essa turma tá tranquila. Aquela turma tava todo mundo encacado, né? Não tem. Tá lisinha. Encacado. É, turma passada, todo mundo, gente, fugindo. Hã? Não sei, deixa eu ver se tem. Ele não tem. Mas você tem um pouco de espinha. Deixa eu ver. Ele tem, ó, ele tem resistência. Quer ver? Mostra pra todo mundo. Vamos pegar um exemplo do... Tá vendo? Isso daqui que é cantose. Ele tem resistência à insulina. Toma bastante Coca-Cola. É verdade, eu não tomo. Deixa eu ver a língua. Ele tem um pouquinho de desbiose. E você, Lucas? Deixa eu ver. Você não tem. Não? O que é isso daqui? Eu tive bastante espinha na adolescência. É, você tem um pouquinho. Mas é lisa aqui, não é resistência à insulina isso daqui. Não? Não. Não tem. Deixa eu ver as costas. Fica reto. Você não tem, não. Não. Ah, não. Tem um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, bem leve, assim, ó. Tá vendo? Aqui, né? Uhum. Deixa eu ver essa linguinha. Benzinho. Aí tem um pouquinho. Vocês ficam tudo com vergonha. A Paty tem, né? Vocês vão ver no professor Ricardo, se ele tem? Vem cá, professor. Ah, é? Tem que ser aprendido. Não, deixa eu ver você, Mana. É bem levezinho. Eu senti. Que horas são? 8h45. Ai, tá dando. Eu senti esses caras. Tem um pouquinho. Deixa eu ver essa língua, amor. Ai, que bonitinho que ela é. Você tem resistência à insulina. Tem desbiose. Não tem. Vai, Ricardo, vamos ver você. Se você tem. Vai, gente, vê se ele tem. Mostra o braço. Erga aí, né? Não. Não tem. Vamos ver atrás. É que ele é branco mesmo. Não tem. Aí, ó. Não vai conseguir falar nada. É isso. Obrigada, gente, pelo curso.